Tudo bom, pessoal? Professor Alan, Matemática, oitavos e nonos. Vou continuar corrigindo atividades dos nonos anos. Nesse caso, atividade da quinzena 4, tá bom? Exercício 1. Faça o teste na equação 2x² menos 6x mais 4 para saber se o número 1 confirma a igualdade. Então, o que eu vou ter que fazer? Todos os lugares que tiverem a letra x, eu vou trocar pelo número 1. E a igualdade tem que ser atendida. Então, vamos lá. 2 vezes 1, o x estava elevado a 2, então eu vou fazer 1 elevado a 2, menos 6x vezes 1, mais 4 é igual a 0. Lembra lá do sexto ano, quando vocês lidavam com expressões numéricas? Primeiro a gente resolve a potência, no caso 1 elevado a 2. 2 vezes 1 elevado a 2 é o mesmo que fazer 1 vezes 1, que é 1, tá bom? Menos 6 vezes 1 são 6 mesmo, mais 4 é igual a 0. Vamos lá. 2 vezes 1, 2. Menos 6 mais 4 é igual a 0. Vocês podem resolver com menos etapas, tá bom? Não tem problema. Aqui, eu tenho 2 e devo 6, eu posso pagar e vou continuar devendo 4. Mais 4 é igual a 0. Ora, então tá certo, porque eu devia 4, paguei 4, dívida zerada. Então, resposta sim, o número 1 confirma essa igualdade. Número 2. Faça o teste, agora com a letra W elevado a 2 mais 10W menos 56 é igual a 0, e a gente vai testar o número 4. Então, todos os lugares que tiverem W, eu vou escrever número 4. 4 elevado a 2 mais 10 vezes 4 menos 56 é igual a 0. O que é 4 elevado a 2? É 4 vezes 4. Mais 10 vezes 4, 40. Menos 56 é igual a 0. 4 vezes 4, 16. Mais 40, menos 56 é igual a 0. Vou continuar aqui do lado. 16 mais 40 dá 56. 56 menos 56, 0. Então, resposta sim, o número 4 confirma essa igualdade. O número 3. Identifique os coeficientes A, B e C de cada equação. O que é importante a gente saber? Não é a ordem que indica um ABC. O A vai ser quem acompanhar o x ao quadrado. O B vai ser quem acompanhar o x comum. E o C vai ser o número sozinho. Lembrando que esse x aqui pode ser qualquer letra em cada equação, tá bom? Então vamos lá. Quem acompanha o x ao quadrado, que é o A aqui? O 8. O x comum é o 7 e o número sozinho, menos 6. Não se esqueçam do sinal de menos, tá bom? O de mais é opcional. Se vocês colocam um mais aqui também tá certo, mas não colocado não tem problema. Vamos lá. O A, coeficiente A, quem acompanha o x ao quadrado nessa equação aqui agora? É o número 4. Quem acompanha a letra sem expoente? É o 3. Eu chamei de x, mas é z, tá bom? Confunda não. E o número sozinho, 9. Terceira equação, r ao quadrado, se não tem nada na frente do r, tem o número 1. Então, o número que acompanha a letra ao quadrado é 1. O B é o número que acompanha a letra comum, nesse caso, menos 8. Não esqueçam do sinal de menos. Número sozinho, menos 5. Lembrança importante, a gente não pode fazer essa observação se a equação não estiver igual a 0, tá bom? E a gente também tem que juntar todas as letras iguais e os números que não tem letra antes de começar. Aqui eu já entreguei tudo organizado para vocês, tá bom? Então vamos lá. Que número acompanha a letra ao quadrado aqui?
é o 11 positivo. Vou até pôr mais para diferenciar. A letra comum, o 11 negativo e o número sozinho, 4. Aqui eu mudei a ordem, preste atenção. Quem está acompanhando a letra ao quadrado, menos 5. Quem está acompanhando a letra comum, 8. E o número sozinho, 13. Mudei a ordem de novo. Quem acompanha a letra ao quadrado, 9. Quem acompanha a letra comum, menos 2. Número sozinho, 7. E terminando, menos 15 acompanha o z ao quadrado, o 18 o z comum e o 8 é um número sozinho. Temos uma tirinha falando de uma promoção de meia tosa, né? Uma espécie de hamster aí vai lá e é tosado só pela metade. E ele percebe que cada vez que ele for lá, eles vão tosar metade do que falta e conclui que não vai ter final se ele ficar fazendo isso. Bom, número 4. No segundo quadrinho, o bichinho passou pela primeira tosa. A fração que corresponde à parte com pelos depois da primeira tosa é meio. Qual fração corresponde à parte com pelos do bichinho após a segunda tosa, que é o que está lá no quinto quadrinho? Bom, ele tinha metade, né? Então, tá. Aí, dividiu-se essa metade pela metade. Então, a gente vai ter 1/2 dividido de novo pela metade. Isso aqui é uma divisão de frações. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Um conteúdo lá do 6º ano. E multiplica a parte de cima com a parte de cima. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. A parte de baixo com a parte de baixo. Tá bom? Então, a resposta aqui da letra A é 1/4. Qual fração corresponde à parte sem pelos do bichinho no quinto quadrinho? Bom, eu tenho 1 inteiro. Eu vou subtrair 1/4. Quanto que vai sobrar? Subtração de frações, também no 6º ano lá. Ó. MMC é 4, eu divido pelo número que está embaixo. Como 1 não tem denominador, significa que tem um 1 lá escondido. Então, a gente divide 4 por 1, 4. Vezes 1, 4. Menos esse 1 aqui, porque ele já era 1/4. Tá? Subtração de frações. Com denominadores diferentes, a gente tem que fazer o MMC. Tá? Não deixem de relembrar isso. Eu tenho 4 e devo 1, sobram 3. Então, a resposta é o quê? 3/4 significa a parte do bichinho que está sem pelos. Uma outra forma de analisar, que talvez seja mais prática, vamos lá. Desenho um inteiro aqui, um círculo, divida ele em 4 partes. Essa é a parte com pelo, 1/4. Quantas partes não tem pelos? 1, 2, 3. Então, 3/4, tá bom? Resposta aqui, 3/4. Número 5. Considere o último quadrinho. Qual será a fração que corresponderá à parte com pelos do bichinho se ele entrar de novo para uma tosa? Então, lá na letra A a gente falou que ele estava com 1/4. Se a gente dividir isso por 2 de novo, a gente vai ter 1/4 vezes meio, igual eu expliquei lá no início, tá bom? Minha caneta não escreve mais pra frente aqui, eu tô tendo dificuldade, só um minutinho. Vamos ver se eu consigo. Não, vou ter que escrever mais pra cá, gente. Bom, continuando aqui então o número 5. Considere o último quadrinho. Qual será a fração que corresponderá à parte com pelos do bichinho se ele entrar e passar por mais uma tosa? Lá na primeira, a gente falou que ele estava com 1/4. Eu vou fazer a mesma coisa, vou dividir por 2 de novo. Então, eu repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 2, 8. Então, se ele passar por mais uma tosa,
ele vai ficar com 1/8. No quinto quadrinho, o bichinho, que eu creio que é um hamster, diz que isso não vai ter fim. Você concorda com ele? Aqui é uma resposta pessoal. Porém, é importante ressaltar que ela estará correta se você disser sim. Justifique a sua resposta utilizando conceitos de divisão de frações. É a mesma coisa que eu fiz aqui. Cada vez que ele entrar, vai dividir por 2. Então, você vai ter uma fração. Da próxima vez vai ser 1/16. Se ele entrar de novo, 1/32. De novo, 1/64. De novo, 1/128. De novo, 1/256. Isso nunca vai acabar, nunca vai chegar ao zero. Você vai ter uma fração simbolizando um número cada vez menor, mas você nunca vai chegar ao zero. Esse conceito é mais avançado um pouquinho, a gente chama de conceito de limite. Em alguns momentos, ou no ensino médio, ou dependendo de qual curso, se for da área de exatas, vocês ouvem falar desse conceito. Eu vou deixar um vídeo, tá, como indicação, caso você tenha curiosidade de conhecê-lo um pouquinho mais, mas deixando bem claro que não é obrigatório para conteúdo do 9º ano, é só a título de curiosidade. Tudo bem? Então, um abraço.